pastor Fábio Gomes, da Igreja Evangélica da Paz, em São Vicente. O tema da minha palestra é as heresias cristológicas. Nesse estudo bíblico, irei fazer a exposição das heresias acerca das duas naturezas de Jesus. Essa doutrina é chamada de união hipostática, uma doutrina fundamental da fé cristã, porque nela está expresso o modo como foi efetuada de forma específica a salvação da humanidade. Sendo assim, quero fazer a leitura do posicionamento teológico do teólogo Erickson no que diz respeito à doutrina das duas naturezas de Jesus, ou seja, a união hipostática. Erickson disse o seguinte: a redenção concretizada na cruz do Calvário só teria validade para a humanidade se fosse realizada por um Jesus humano que tivesse a capacidade de morrer. Mas para que tivesse valor infinito e eterno, era preciso que também fosse obra de um Cristo divino. Ou seja, veja como é importante essa doutrina, a doutrina das duas naturezas de Jesus, a união hipostática. Isso fica claro no posicionamento teológico desse teólogo, o Erickson, no que diz respeito a essa doutrina bíblica. Irmãos, a partir de agora, daqui para frente, irei apresentar aos irmãos a origem divina de Jesus, a origem humana de Jesus e, por fim, a rejeição da origem divina e humana de Jesus. É aqui que mora, é aqui que reside as heresias cristológicas. Primeiro, vamos iniciar a partir da origem divina de Jesus. A deidade de Jesus é comprovada através de alguns de seus atributos divinos. O que é um atributo? Um atributo é uma característica. Um atributo é uma qualidade. E nós sabemos, quando estudamos a doutrina de Deus, que há os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são exclusivos de Deus. Então, vamos verificar aqui na origem divina de Jesus que ele possui, ele é detentor desses atributos incomunicáveis, ou seja, exclusivos de Deus. Logo, sendo assim, fica provado que Jesus é plenamente Deus. Então eu quero aqui pontuar o primeiro atributo, que é a eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, agora note bem, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, segundo o profeta messiânico Isaías, Jesus é eterno, um atributo exclusivo de Deus, o que faz dele plenamente divino. Outro texto sobre a eternidade é Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, tempos antigos é uma referência à eternidade. Aí o profeta Miqueias diz, desde os dias da eternidade. Jesus é eterno, um atributo exclusivo de Deus. Então ele é plenamente divino. Um terceiro texto é João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Esse princípio aqui, os teólogos chamam de princípio absoluto. É uma referência clara à eternidade. Então, primeiro atributo aqui exclusivo de Deus, a eternidade. Então fica provado que Jesus é plenamente divino. Segundo atributo, a onisciência. Mateus capítulo 9, versículo 4 diz o seguinte acerca da onisciência. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? A onisciência é um atributo exclusivo de Deus. Onisciência significa todo o conhecimento. Então fica claro aqui em Mateus 9:4 que Jesus é onisciente. Logo, ele sendo onisciente, entendemos que ele é plenamente divino. Veja, mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Jesus é onisciente. Outro texto, Lucas capítulo 6, versículo 8, somente a parte A. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações. Veja, esse texto também comprova a onisciência de Jesus. Nós temos também, no caso, outros textos. Eu citei aqui Lucas 6, versículo 8, mas quero corrigir. Esse versículo que eu li é Lucas capítulo 9, versículo 47, a parte A. Mas nós temos outros textos que comprovam a onisciência de Jesus, mas não farei a leitura para não ficar muito extenso o estudo bíblico. Vamos pontuar aqui um outro atributo exclusivo de Deus, o que faz de Jesus plenamente divino, a onipresença, que significa que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos fazer essa leitura para provar que Jesus é plenamente divino através do atributo da onipresença. Mateus 18, versículo 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Sabemos que isso só é possível através do atributo da onipresença. Sem esse atributo da onipresença, não é possível estar presente em todos os lugares onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Mas nós temos ainda um outro texto que comprova que Jesus é plenamente divino através do atributo da onipresença. Nós vamos comprovar isso lá em Mateus 28, versículo 20, que diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é um outro versículo, é um outro texto que comprova o atributo da onipresença de Jesus, atributo exclusivo de Deus. Fica então aqui provado que Jesus é plenamente divino. Nós temos ainda um outro atributo exclusivo de Deus, que aqui quero destacar, que vai comprovar que Jesus é plenamente divino, que é o atributo da onipotência. Onipotência significa que Jesus, Deus Pai, é todo-poderoso. Então eu quero ler aqui o primeiro texto para provar isso. Mateus 28, versículo 18, que diz assim: e, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja, olha as palavras de Jesus. Eu chamo a sua atenção, meu prezado irmão, para observar as palavras ditas por Jesus. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então fica provado aqui que Jesus é onipotente, ou seja, ele é todo poderoso, um atributo exclusivo de Deus. Portanto, Jesus é plenamente divino. Temos ainda um outro texto bíblico
que comprova que Jesus é onipotente. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Esse texto diz o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir. Agora note bem, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Veja, Jesus, ele é onipotente, ele é todo-poderoso, atributo exclusivo de Deus. Isso faz de Jesus plenamente divino. Temos ainda um terceiro texto, está em Apocalipse 11, versículo 17, diz assim: dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então note que aqui em Apocalipse 11, 17, nós identificamos aqui as palavras todo-poderoso e grande poder. Então isso faz de Jesus onipotente. Fica provado na Bíblia Sagrada que Jesus tem o atributo exclusivo da onipotência. Portanto, ele é plenamente divino. Fica claro, esse é o primeiro ponto que eu estou abordando com os irmãos acerca da natureza divina de Jesus. Ele tem atributos exclusivos que são atributos exclusivos de Deus, portanto ele é plenamente divino. Jesus é verdadeiro Deus. Vamos para o segundo ponto desse estudo, que é a origem humana de Jesus. A Bíblia Sagrada, meu prezado irmão, comprova a humanidade de Jesus. Jesus não é somente plenamente divino. Jesus é também plenamente humano. E a Bíblia Sagrada comprova isto. Então, ele tem todas as características humanas. Jesus possui todas as características humanas. E a Bíblia vai deixar claro que ele tem um corpo humano. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Diz assim: por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Note, meu irmão, que o autor desconhecido da carta aos Hebreus diz que Deus preparou para Jesus um corpo. Então ele tem um corpo humano. Mas ele não tem somente um corpo humano, ele também tem uma alma humana. Mateus 26, versículo 38, que diz assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então a Bíblia já está mostrando que além de um corpo humano, ele também possui uma alma humana. Mas a Bíblia vai deixar claro também, meu prezado irmão, que Jesus possui um espírito humano. João capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, note bem, e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então, todos esses textos, meu prezado irmão, comprovam que Jesus é plenamente humano. Porque os humanos, os seres humanos são tricótomos. O homem, o ser humano, é um ser tricotômico. Ele é espírito, alma e corpo. E a Bíblia comprova que Jesus é plenamente humano porque ele é detentor de um corpo, de uma alma e de um espírito. Ou seja, ele tem todas as características humanas. Fica claro aqui então que Jesus é plenamente divino e plenamente humano. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, essa doutrina na teologia é chamada de união
hipostática. Agora aqui no tópico 3, quero abordar com os irmãos a rejeição da origem divina e humana de Jesus. E eu chamo a sua atenção, meu prezado irmão, porque é aqui que reside, é aqui que mora as heresias cristológicas. Então, do primeiro século até o quinto século, surgiram vários grupos que negaram, ora, a divindade de Jesus, ora, negavam a humanidade de Jesus. Isso do primeiro século até o quinto século. Surgiram vários grupos, ora negando a divindade, ora negando a humanidade de Jesus. Então a pessoa de Jesus Cristo, com as suas duas naturezas, plenamente divino e plenamente humano, foi muito atacada do primeiro século até o quinto século. Eu quero aqui já destacar o primeiro grupo que atacou uma das naturezas de Jesus, o gnosticismo. Os gnósticos, século 1 e 2, negava a humanidade de Jesus. Eles não aceitavam a ideia de que um ser divino, sendo puro, pudesse vir à Terra e se contaminar assumindo um corpo humano. Então os gnósticos, eles entendiam que o espírito é bom, mas a matéria é má. Então eles não admitiam que Jesus pudesse se tornar humano, pudesse encarnar. Eles não admitiam. Agora, o apóstolo João, o último dos apóstolos, ele defendeu a doutrina da encarnação de Jesus e refutou os gnósticos. Quero apresentar aqui aos irmãos o texto da defesa que o apóstolo João fez no que tange a doutrina da encarnação de Jesus. Ele faz essa defesa lá em João, no seu capítulo 1, no versículo 14. Ele disse o seguinte: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." A palavra "se fez" significa que ele tornou-se. Ele tornou-se carne, ou seja, tornou-se pessoa, tornou-se humano, tornou-se uma pessoa de carne e osso. Então note que o apóstolo João, ele aqui defende a doutrina da encarnação de Jesus. Ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Aqui no original grego, a palavra habitou significa que ele tabernaculou entre nós. E eu chamo a sua atenção para João 1,14, porque aqui Jesus Cristo já não era mais uma profecia como o era lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento surgiram vários profetas que falaram a respeito da vinda de Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, ele era apenas uma profecia. Mas aqui, no Novo Testamento, ele já é uma realidade. Não é mais uma profecia, ele já é uma realidade. João disse: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Ele não era mais uma profecia, era algo palpável. Veja, meus irmãos, chama a sua atenção para isso. Então João defende a doutrina da encarnação de Jesus. Em seguida, nós vamos observar na vida do apóstolo João, na Bíblia Sagrada, em seus escritos, que o apóstolo João, ele vai refutar o gnosticismo. Ele refuta as heresias gnósticas que negava a humanidade de Jesus. E eu chamo a sua atenção para o primeiro texto, que é 1 João capítulo 4, o versículo 3 e a parte A. Temos aqui a refutação de João no que tange a heresia gnóstica que negava a humanidade de Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 3 e a parte A. "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus."
Então ele está aqui refutando a heresia gnóstica que negava a humanidade de Jesus. Um outro texto que o apóstolo João vai deixar claro a mim, a você, a todos nós, que os gnósticos foram devidamente refutados. 2 João, versículo 7, que diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Veja, não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E como é que João chama estes? Chama estes de enganadores. E João conclui, 2 João, versículo 7, esse tal é o enganador e o anticristo. Então João, o apóstolo João, ele defende a doutrina da encarnação de Jesus e posteriormente refuta as heresias gnósticas no que tange à negação da humanidade de Jesus. Agora, apresento aos irmãos o segundo grupo que surgiu, que é o ebionismo. Século I, os ebionitas negavam a divindade de Jesus. Uma outra heresia cristológica. Os ebionitas ensinavam que Jesus era um simples homem, filho de José e Maria, que observava a lei de forma especial, sendo assim escolhido por Deus para ser o Messias. O apóstolo João, em sua cristologia, defendeu a deidade de Jesus. Então, mais uma vez, observamos aí o apóstolo João se posicionando diante de uma heresia. Agora, não a heresia gnóstica, que negava a humanidade de Jesus, mas a heresia dos ebionitas, que negavam a divindade de Jesus. Então João, na sua cristologia, ou seja, no seu ensino acerca da pessoa de Jesus Cristo, ele defende a deidade de Jesus. Primeiro texto que podemos assim comprovar isso é João capítulo 1, versículo 1, que está escrito da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, observamos aqui o apóstolo João defendendo a deidade de Jesus. Em nossos dias nós temos, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, em sua Bíblia, a tradução do Novo Mundo, negando a deidade de Jesus, negando a divindade de Jesus. Se você tiver uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo, abra ela em João capítulo 1, versículo 1. E você verá, fica comprovado, que essa seita nega a divindade de Jesus. Nós temos um outro texto onde o apóstolo João, em sua cristologia, defende a divindade de Jesus, que é João capítulo 20 e o versículo 28, que está escrito da seguinte forma: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, agora note bem, e Deus meu. Observaram como Tomé refere-se à pessoa de Jesus Cristo? Chama ele de Senhor e de Deus. Meu irmão, Jesus ele é plenamente divino, meu irmão. Jesus é verdadeiro Deus. Jesus é 100% Deus. Nós vemos aqui um outro texto, então, onde João, ele defende a deidade de Jesus. Terceiro texto, onde o apóstolo João defende a doutrina da divindade de Jesus. 1 João 5, versículo 20.
que diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é, note bem, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observaram como a pessoa de Jesus Cristo é apresentada por João? João apresenta a pessoa de Jesus Cristo como sendo verdadeiro Deus. Meu irmão, fica então claro, nos escritos de João, na Bíblia Sagrada, que Jesus é plenamente divino. E essa heresia ebionita, a heresia dos ebionitas, foi então combatida por teólogos, por bispos zelosos da igreja, e à luz da Bíblia ela não se sustenta, meus irmãos. Mas nós temos ainda um outro grupo que surgiu, o arianismo. O arianismo surgiu no século IV e o arianismo negava também a divindade de Jesus. Ário era um presbítero e Ário ele ensinava que Jesus não era igual ao Pai, mas era uma grande criatura. Ário, presbítero da igreja de Alexandria no Egito, dizia que Jesus era a primeira criatura de Deus. Ele dizia que Jesus era o mais velho, dizia que Jesus era o primeiro de uma série. Agora eu quero destacar nessa heresia dos arianos, nesse ensino herético defendido pelo presbítero Ário, que ele fez uma interpretação equivocada do texto bíblico de Colossenses 1:15. Esse texto descreve Jesus Cristo como sendo o primogênito de toda a criação de Deus. E aqui eu quero pontuar 3 coisas. A primeira, a palavra primogênito, no seu sentido literal, significa o primeiro a nascer. Por isso que é primogênito. No seu sentido literal, primogênito significa o primeiro a nascer. Segunda coisa que eu quero pontuar. A palavra primogênito na Bíblia, às vezes, não tem um sentido literal. E é aqui que as pessoas precisam entender isso. E é aqui que o presbítero Ário não conseguiu assimilar bem, não conseguiu compreender bem. Essa palavra primogênito na Bíblia, às vezes não tem um sentido literal. Exemplo, Israel. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22, Israel é descrito como o primogênito. Entretanto, sabemos que Israel não é o primeiro povo da terra. Então a palavra primogênito na Bíblia, às vezes, não tem um sentido literal. Terceiro ponto aqui que eu quero destacar, a palavra primogênito nesse texto tem o sentido de domínio. A palavra primogênito nesse texto tem o sentido de elevado. A palavra primogênito nesse texto tem o sentido de posição de destaque. E ela refere-se a Jesus Cristo, aquele que tem a preeminência, aquele que é elevado, aquele que tem o domínio de todas as coisas. Eu chamo a sua atenção para ler Colossenses 1, versículo 18. Mostra Jesus como aquele que tem a preeminência, aquele que tem o domínio de todas as coisas, que ocupa uma posição de destaque. Eu chamo ainda a sua atenção para verificar na sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, fazer uma leitura cuidadosa desse texto. No versículo 16, fica claro que Jesus não é uma criatura, Jesus é o Criador. Nele foram criadas todas as coisas. Então, à luz da Bíblia, o ensino dos arianos que negava a deidade de Jesus não se sustenta. Jesus
ele é plenamente divino. Vamos avançando, eu quero, meus irmãos, destacar outro grupo que surgiu apregoando, ensinando heresias no que tange a pessoa de Jesus Cristo, o apolinarismo. No século IV, surge então o apolinarismo, que reduzia a humanidade de Jesus. Apolinário ensinava que a alma divina de Jesus tinha ocupado um corpo humano. Observaram? Olha o ensino de Apolinário. A alma divina de Jesus ocupou um corpo humano. Então veja como ele reduziu a humanidade de Jesus. Com este ensinamento, esse homem, Apolinário, que era um teólogo influente, era bispo da igreja de Laodiceia, ele está dizendo nas entrelinhas que Jesus não era plenamente humano. Ou seja, está cometendo uma heresia, porque nega a humanidade plena de Jesus Cristo. Então esse ensino é herético. Esse ensino é uma heresia. A Bíblia diz que Jesus é plenamente humano. Ele tem um corpo humano. Lucas 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então ele tem um corpo humano. Aqui é um texto que comprova que ele tem um corpo humano. Temos um outro texto que comprova também que ele tem uma alma humana. João capítulo 12, versículo 27, somente a parte A. Agora a minha alma está perturbada. Então tem corpo, tem alma e também tem espírito humano. João 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. Meu irmão, Jesus ele é plenamente humano. Quando nós falamos a respeito da humanidade de Jesus, nós estamos falando do seu estado de humilhação. Estado esse que é descrito lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Jesus é plenamente humano. Ele tem corpo humano, ele tem alma humana e ele tem espírito humano. Então, esse ensino de Apolinário, ele não se sustentou. Surgiu bispos, surgiu teólogos que vieram bater de frente contra o ensinamento de Apolinário, que reduzia a humanidade de Jesus, dizendo que a alma divina de Jesus ocupou um corpo humano, ou seja, nas entrelinhas deixando claro que Jesus não é plenamente humano. Por fim, eu quero destacar o quinto e último grupo que cometeu uma heresia cristológica, o eutiquianismo. No século V, reduziu a divindade e também reduziu a humanidade de Jesus. Eutiques ensinava que o corpo de Jesus não era idêntico ao do restante da humanidade. Esse era o ensino dele. Então, segundo Eutiques, a carne de Jesus fora deificada na encarnação. Então, note que ele reduziu tanto a humanidade de Jesus, como também reduziu a divindade de Jesus. Agora, o apóstolo Paulo declarou à igreja de Filipos que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Eu quero fazer essa leitura com os irmãos para finalizar esse estudo bíblico. Vamos fazer essa leitura em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8, que diz assim: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus,
que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então note que essa leitura que acabamos de fazer comprova que Jesus é plenamente divino e plenamente humano. Note também, nessa leitura que acabamos de fazer, que aqui nós temos as três formas de Jesus Cristo. Primeiro, no versículo 6, nós temos a forma de Deus. Posteriormente, no versículo 7, nós temos a segunda forma de Jesus Cristo, forma de servo. E ele é descrito assim nos escritos de Marcos. Leia o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Ele é apresentado ali como servo. E nós temos também aqui a terceira forma de Jesus Cristo, no versículo 8, forma de homem. Ele é descrito assim nos escritos de Lucas. Leia o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Porque Lucas apresenta Jesus como sendo o homem perfeito. Então, nessa leitura que acabamos de fazer, nós observamos aqui que Jesus é plenamente divino e ele é plenamente humano. Quando ele assumiu a forma de homem, ele não deixou de ser Deus. Ele apenas abriu mão de alguns de seus privilégios. Portanto, Jesus é uma pessoa que tem duas naturezas. Uma pessoa com duas naturezas. Ele é plenamente divino e plenamente humano. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 100% Deus e 100% homem. Chegamos ao final desse estudo bíblico. Eu quero, meus irmãos, fazer aqui a conclusão desse estudo bíblico. As heresias acerca das duas naturezas de Jesus foram combatidas e condenadas por bispos zelosos da igreja. E hoje, como os cristãos reagem diante de heresias que atentam contra ensinos fundamentais da fé cristã? Então, nessa conclusão, eu deixo aqui uma reflexão a você que me acompanha. As heresias cristológicas que surgiram ali do 1º ao 5º século foram combatidas. E hoje, como os cristãos de hoje reagem diante aos ataques à pessoa de Jesus Cristo? Pense sobre isso, reflita sobre isso e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por acompanhar esse estudo bíblico até aqui e até uma próxima oportunidade, assim querendo Deus. Eu encerro agradecendo as orações dos irmãos da Igreja Evangélica da Paz, as orações dos meus familiares, porque fazer exposição da palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Agradeço também a oportunidade que me foi dada pelo meu pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho. E que Deus assim abençoe grandemente a vida de todos os irmãos. Fiquem todos com Jesus.